Boa noite, eu sou William Dias. Eu sou Ingrid Deucher. E eu, Lúcia Chaves. E esse é o Podplac, um podcast produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo da Uniplac, sob orientação da professora Adriana Palumbo. E hoje nós vamos falar do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos quando o jovem Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio em 1994. Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como Mustang Mike. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar a sua morte. No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles tinha a mensagem: se você precisar, peça ajuda. A iniciativa foi o estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos de pessoas que precisavam de apoio. Em consequência dessa triste história, foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio o laço amarelo. Outras campanhas de saúde, como o Outubro Rosa e Novembro Azul, também utilizam cores como forma de alerta e de identificação sobre as questões que abordam. É importante que as pessoas que estejam passando por momentos de crise busquem ajuda. O ideal é um acompanhamento psicológico, além do apoio da família e dos amigos. Para isso, é essencial que as pessoas consigam falar sobre o que sentem. Se você estiver com sérios problemas e chegar a considerar o suicídio, pode procurar ajuda entrando em contato com o Centro de Valorização à Vida, o CVV. Esse é um projeto que fornece apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Através do telefone, e-mail e chat 24 horas, todos os dias da semana, eles atendem de forma voluntária e gratuita todos que precisam conversar. O serviço é totalmente sigiloso. O site do CVV é www.cvv.org.br ou pelo telefone 188. Olá, eu sou o Christian. Eu sou a Júlia. E eu sou a Nadine. Vamos falar um pouco sobre a depressão e transtorno bipolar, que são as principais doenças que levam ao suicídio no Brasil. Quando os calendários marcam o mês 9, mês de setembro, a cor amarela toma conta das cidades do Brasil. Isso porque desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria se juntou ao Conselho Federal de Medicina para idealizar a campanha Setembro Amarelo. Desta forma, durante esses 30 dias, o objetivo é jogar luz, prevenir e reduzir uma questão pouco falada, mas com dados alarmantes: o suicídio. Segundo pesquisas oficiais feitas pela campanha, são registrados cerca de 13 mil casos de suicídio anualmente apenas no Brasil, chegando à triste marca de 1 milhão de mortes por ano em um nível mundial. Os dados mostram ainda que a maioria das vítimas são jovens e aproximadamente 96,8% dos casos estão relacionados a transtornos. A depressão lidera esse ranking, seguida pelo transtorno bipolar e abuso de substâncias. Portanto, se a causa de tantas vidas perdidas são as doenças psicológicas, é urgente e necessário falar sobre elas. Afinal, quanto mais conhecimentos e informações sobre o assunto, mais rápido será o diagnóstico e tratamento. Redução da energia vital, sentimentos melancólicos, alteração nos hábitos alimentares, como comer demais ou de menos, interpretação enganosa sobre a autoimagem, comprometimento da autoestima e mudanças no padrão do sono, tanto a insônia quanto o excesso de sono. Esses sinais são citados pelo neurocirurgião e neurocientista Fernando Gomes e alertam para um quadro que precisa ser tratado: a depressão. Mas será possível prevenir essa condição? Segundo o especialista, além de um substrato genético, o distúrbio está associado também a fatores desencadeantes que causam o desequilíbrio e a manifestação clínica. Pessoas que estão vivendo sob estresse, problemas de ordem financeira, relacionamentos conflituosos, privações de sono e de lazer e sobrecarga de trabalho podem predispor à doença, destaca o médico. Para a psiquiatra Tabata Mascarenhas, a ansiedade leve é comum ao ser humano. No entanto, ela ressalta que quando os sintomas são muito frequentes e passam a interferir na vida
vida do paciente, causando prejuízos ao seu funcionamento e ou sofrimento psíquico, é chegada a hora de buscar a ajuda de um médico especialista. Sensações difusas e desagradáveis de apreensão e angústia, dor de cabeça, palpitação, bolo na garganta, inquietação, dificuldade para concentrar-se, irritabilidade aumentada e desconfortos gastrointestinais são alguns dos sintomas citados por Tabata, que complementa ainda. Indivíduos com quadros mais intensos podem referir ainda forte dor torácica, falta de ar, suor intenso, extremidades frias, tonturas e tremores. Talvez em um primeiro momento possa ser difícil relacionar a ansiedade com as campanhas de prevenção ao suicídio. Entretanto, as crises ansiosas vêm se tornando um evento cada vez mais comum, que não escolhe faixa etária nem hora para chegar. Por isso, a psiquiatra adverte que, embora o transtorno de ansiedade geralmente não seja inferido como causa principal de um suicídio, ele normalmente coexiste no indivíduo com risco de suicídio e seus sintomas podem tornar-se gatilhos para tal comportamento. Portanto, vale lembrar que, apesar de setembro ser inteiramente dedicado à saúde mental e à prevenção do suicídio, essas questões devem ser relembradas, discutidas e tratadas ao longo do ano todo. Em casos de sintomas, busque ajuda médica e nunca se automedique. Você pode contar com auxílio em postos, unidades básicas de saúde, hospitais e prontos-socorros especializados ou marcando consulta com o psiquiatra. O tratamento, assim como o acompanhamento profissional, são imprescindíveis para o bem-estar físico, mental e emocional. Você não está sozinho. Nadine Amaral para o Podplac. Transtorno afetivo bipolar é um distúrbio psiquiátrico complexo. Sua característica mais marcante é a alternância, às vezes súbita, de episódios de depressão com os de euforia, mania e hipomania, e de períodos assintomáticos entre eles. As crises podem variar de intensidade leve, moderada e grave, frequência e duração. As flutuações de humor têm reflexos negativos sobre o comportamento e atitudes dos pacientes, e a reação que provocam é sempre desproporcional aos fatos que serviram de gatilho ou até mesmo independem deles. Em geral, essa perturbação do humor se manifesta tanto nos homens quanto nas mulheres entre os 15 e os 25 anos, mas pode afetar também as crianças e as pessoas mais velhas. Segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, ABTB, no Brasil são cerca de 6 milhões de pessoas que sofrem com o transtorno. O diagnóstico do transtorno bipolar é clínico, baseado no levantamento da história e no relato dos sintomas pelo próprio paciente ou por um amigo ou familiar. Em geral, ele leva mais de 10 anos para ser concluído, porque os sinais podem ser confundidos com os de doenças como esquizofrenia, depressão maior, síndrome do pânico e distúrbios da ansiedade. Daí a importância de estabelecer o diagnóstico diferencial antes de propor qualquer medida terapêutica. Tratamento. O transtorno bipolar não tem cura, mas pode ser controlado. O tratamento inclui o uso de medicamentos, psicoterapia e mudança no estilo de vida, tais como o fim do consumo de substâncias psicoativas, cafeína, anfetaminas, álcool e cocaína, por exemplo. O desenvolvimento de hábitos saudáveis de alimentação e sono e redução dos níveis de estresse também são importantes. Crises prolongadas sem tratamento adequado podem aumentar em 15% o risco de suicídio dos pacientes bipolares. E agora vamos saber um pouco mais sobre o assunto com a médica psiquiatra Inês Gulich. O principal ponto é o suicídio na faixa etária dos 15 aos 29 anos é a segunda maior causa de morte no mundo. Então só por isso já é impactante. A gente, os jovens se matam, e é uma prevalência alta e por isso precisa ser trabalhado. As causas são multifatoriais, Então a gente tem a parte genética, tem a parte, de traumas, a gente acabou de passar por uma pandemia que causou muito estresse, muita angústia, Então é multifatorial, tem vários fatores envolvidos, Pacientes bipolares, 20% de chance de suicídio. Pacientes com depressão, 15%. Esquizofrenia, 10%, Pacientes com uso abusivo, de drogas, álcool, outras drogas, 20% também. Então são taxas bem altas. O que eu gosto sempre de falar é que praticamente 100% das pessoas que se suicidam acabam que tinham algum problema psiquiátrico como base. Mas sim, sempre a porta de entrada são as unidades básicas de saúde, Buscar, conversar lá com o enfermeiro, com o psicólogo do posto, com o médico do posto,
E se for um quadro mais grave, daí sim encaminhar especificamente para o psiquiatra. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes. Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém do seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida, CVV, presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo e anonimato. Já os dados do suicídio, ele é importante problema de saúde pública, com impactos na sociedade como um todo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, todos os anos mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama, ou guerras e homicídios. Setembro Amarelo. A vida é a melhor escolha. Nós devemos atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio, que ainda é visto como tabu. Importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser melhor escolha. Quando uma pessoa decide terminar com sua vida, os seus pensamentos, sentimentos, ações apresentam-se muito restritivo, ou seja, ela pensa constantemente sobre o suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou sair do problema. O que leva a comportamentos suicidas? Detectar o potencial de comportamentos suicidas é muito importante para a prevenção. Eles são causados por situações que as pessoas encaram como devastadoras, por exemplo, depressão ou transtorno bipolar, morte de uma pessoa querida, trauma emocional, desemprego ou problemas financeiros, algum membro da família que cometeu suicídio, histórico de negligência ou abuso na infância, não aceitação no envelhecimento, término de relacionamentos, não aceitação da orientação sexual, dependência de drogas ou álcool. É fundamental tratar a doença mental com psicoterapia e farmacoterapia orientados por profissionais capacitados, o psicólogo e o médico psiquiatra. Aumentar o contato com familiares e amigos, envolver-se em atividades religiosas, evitar o consumo de álcool ou outras drogas e iniciar atividades prazerosas ou significativas, como trabalhos voluntários ou hobbies, são todas formas de aumentar os fatores de proteção e diminuir os riscos. Felizmente, com apoio e tratamento adequados, a imensa maioria das pessoas que pensam em suicídio encontrará o caminho para lidar melhor com seus problemas e descobrir que a vida é sempre a melhor escolha.